Olá, eu estou aqui a fazer a apresentação do meu primeiro podcast e a minha convidada especial é a minha mãe. E a minha mãe porque a minha mãe também fez rádio, nunca imaginei estar a fazer também rádio e convido-a para ela falar um bocadinho do que é que foi a experiência dela. Quando é que ela fez rádio? Mais ou menos em que ano? Que idade, qual altura é que tu começaste a fazer rádio? Que idade tinhas? Em 65, eu tinha os meus 18 anos. 18? E como é que isso surgiu? Surgiu porque fui convidada. Convidaram para ir lá, fiz um teste à voz, gostaram de mim e pronto, e fiquei na rádio a trabalhar. E o que é que fazias na rádio nessa altura? Olha, era noticiário, era espetáculos que eles davam. A Cruz Vermelha pedia para darmos espetáculos para reverter a favor da Cruz Vermelha. E eu era apresentadora. Apresentadora. Muito antes de eu nascer. Depois Sim. Então eu tinha os meus 18 anos. E durante quanto tempo é que foste apresentadora de rádio? É muito tempo. Muito mais de 10 anos. Muito mais. Mais? Eu nasci quando tu tinhas 32. Sim. Quando eu nasci ainda eras Ainda. Foi aí que o teu pai me conheceu. Ok. Que ele também foi para a rádio, era técnico. Ok, que engraçado. Pronto, há toda uma história anterior a eu nascer, porque eu nunca te conheci como locutora de rádio. Não, de maneira nenhuma. Não. Pronto, eu conhecia-te era como... Quando tu nasceste já eu tinha deixado a rádio porque o teu pai não quis que eu continuasse. Ah, foi? Não queria que eu continuasse na rádio. Ciúmes. Tinha ciúmes, que não sei o quê, que não sei quanto. Coisas complicadas. Pois, complicado. Numa época que não era também uma coisa muito Sim. Era? Embora em África as coisas fossem um bocadinho diferentes, não? Sim, talvez, não sei fazer a comparação com Portugal porque não conhecia o sistema cá, não é? Nós lá tínhamos um sistema livre, pronto. Muito comunicativo. Depois eu liguei-me, além de ligar à rádio, depois fui convidada para modelo, fiz muita coisa. Entrevistei artistas que iam lá, uma delas foi a Maria de Lourdes Rezende. Por isso já vês, já foi há muitos anos. Há muitos anos. É engraçado porque... Mas nem toda a gente era locutora de rádio, ou seja, tu tinhas o privilégio... Não, éramos 2 ou 3 só. Na terra, naquela terra. Sim, o pai dos rapazes, 2 raparigas e 2 rapazes. Não era, depois mais tarde fizemos um programa para miúdos, que eu era a tia Lili, e convidei uma amiga que era a tia Locas. Fizemos um espetáculo, quem vencesse iam cantar, iam apresentar o espetáculo. Depois dávamos um prémio. Nessa altura tinhas alguma iniciativa e alguma criatividade para fazer coisas, lembras-te? Eras assim ou não? Não, eu era uma pessoa... Eu até fiquei admirada de ter sido convidada para a rádio. Eu nunca fui assim muito inclinada. Eles acharam bem que eu tinha boa aparência, que não sei quantos. Fizeram a experiência e eu gostaram. Mas continuei. Ok. Não eras e depois dávamos espetáculos aos militares, quando foram lá fazer tropa. Estavam no mato, não tinham cinema, não tinham nada. E nós todos os fins de semana, como era funcionária pública, chegava ao fim de semana, apanhávamos uma avionetazita, lá íamos para o pé deles dar espetáculos. Em várias localidades. Todos os fins de semana íamos dar espetáculos. Para os distrair. Ok. Era uma coisa engraçada, uma coisa diferente. Engraçada, eles não tinham lá cinema, não tinham nada, absolutamente nada de nada. Para eles aquilo era uma coisa inédita, não é? E diz-me uma coisa, ires com 18 anos para a rádio, houve algum problema? Por exemplo, o avô gostou que tu fosses para a rádio? Ele nunca disse nada, nunca se preocupou com isso, nunca. E a avó também para ela? Era Não, tudo bem. Nunca me impediram que eu fizesse, fosse o que fosse. Depois dediquei-me ao desporto também. Joguei basquete. Isso foi uma outra... Sim, mais ou menos. Eu estava na rádio e jogava basquete à mesma, não é? Ah, era? Sim.
E jogavas basquete onde? Para contares um bocadinho, porque nós estamos a contar aqui uma história que é uma história... eu já jogava sei. basquete em Climana, no Sporting, porque era o único clube que tinham o pavilhão para nós treinarmos e para jogarmos. Era o único clube. O Benfica estava a começar a construir e onde houve vaga foi lá e fomos para lá todas. Jogávamos lá no Sporting. Feminino. Basquete feminino. Feminino, sim. E os rapazes também jogavam, mas não tínhamos nada a ver com isso. Era outra equipa? Sim, não tinha nada com Mas isso. foi a primeira equipa ou já existia? É a primeira, não. Tu fizeste parte da primeira equipa feminina em Climane? Basquete, sim. Olha, não sabia. É. Não sabia. Eu sabia que devia ter algo de inovador, porque com 84 anos ter jogado basquete, para já não era vulgar, não era? Sim. E muito menos mulheres. Pois, nós primeiro andávamos na natação e estava lá, fazia parte do nosso grupo, uma nadadora que foi a campeã, a Regina Veloso, mas o treinador um dia reuniu-nos e disse: vocês não podem continuar aqui, ou jogam basquete ou natação, não podem fazer os dois desportos. E a maior parte escolheu o basquete. Aí fomos para o basquete e deixámos a natação. E como é que foi o impacto de uma equipa feminina numa época em que as pessoas não estavam habituadas a ver as mulheres? Foi horrível porque aquelas pessoas mais conservadoras, elas andam de calção, elas deviam de jogar basquete com saias, nada de calções e não sei, mas claro, nós não ligávamos nenhuma, não é? Houve uma corrente muito, muito forte, mas... Conservadora? Sim, sim. Crítica? Sim, crítica. Não aceitavam um determinado número de coisas, mas depois habituaram-se, pronto. Tiveram que se habituar. Pois imagino, naquela época, em 1960 e qualquer coisa, 50 e tal ainda? Sim, não, 59, 62, 61, 62. Ok. Antes até, porque se calhar foi quando tu fizeste 60, mas se calhar até antes, mas de calções não devia ser uma coisa muito... Aquilo foi uma coisa única, não é? Nunca ninguém... Raparigas de calção, poxa, era um escândalo. Quem eram os maiores críticos, os homens ou as mulheres? As mulheres eram as piores, não é? Criticavam mais. Os homens gostavam de ver as pernas das mulheres, lá sabes como é que é. As mulheres é que tinham ciúmes, tinham medo que os maridos ficassem a olhar muito para nós, sei lá, não sei o que é que lhes passava pela cabeça. Não aceitavam. Não aceitavam, não. Ok. Engraçado. Épocas diferentes. E isso nunca te incomodou muito? Não, nunca me preocupei com isso. Eu acho que em tempos tu contaste-me que eras assim uma Maria Rapaz. Sim. Eu era costuma-se dizer para a frentex, não é? Eu não ligava nenhuma, criticavam que não devia fazer isto, não devia fazer aquilo, mas eu nunca me preocupei com as críticas. Eu fazia aquilo que eu achava que devia fazer, não ferindo ninguém, não magoando ninguém, e seguia com a minha vida para a frente. Sim, com muita coisa de diferente, porque naquela altura as mulheres eram um pouco diferentes daquilo que são hoje. As mulheres tinham receio, não é? Lógico. Pensavam que se fossem criticadas, não arranjavam namoro, depois não sei quê, não sei quando. Os namorados também tinham ciúmes, não deixavam. Pois, aquelas que dependiam muito dos namorados. E tu nunca dependeste muito... Isso aquilo era um meio pequeno. E tu nunca dependeste muito de namorados? Fazias o que... Não, era aquilo que eu entendia que devia fazer, nunca me preocupei com. Nem estava para aí, virada. Não? Ok, engraçado. Sabes que eu agora olho para isso e vejo isso como uma coisa, se calhar, eu até posso dizer que acho que foste uma mulher um bocadinho à frente do tempo. Foi, e até criticaram muito, porque por eu não ter casado, ter tido filhos sem casar, aquilo foi um escândalo do Arco da Velha, porque eu era conhecida na rádio, e toda a gente me conhecia, não é? Mas eu nunca me preocupei, eu fiz sempre aquilo que entendi que devia fazer.
Pronto. Isso foi uma das questões, que é, numa época em que a mulher, para ser considerada numa sociedade e para ser considerada pelas outras e pelas famílias, tinha que constituir família de uma forma tradicional. Não há dúvida, não há dúvida. Ou não teres casado, inclusivamente. Piorou a situação. Claro. Em que eu sou uma gravidez antes do que quer que seja, Claro. Apareço antes de tudo. Pois, que devia casar antes de ter o filho. E pronto, e aquilo foi uma complicação. Foi muito complicado. Então, ou seja, eu fui uma complicação na tua vida já. Sim, é verdade. É verdade. Eles não aceitaram o facto de eu ter filho sem estar casada. No meio daqueles, numa época daquelas. E o que é que o teu pai disse? O que é que o avô disse? Não, ele não se pronunciava sobre isso. Mas ficou muito chocado? Não, nada. Não? Ele não ligava a isso. Aquilo que eu quisesse fazer e que fizesse, ele aceitava. Nunca criticou nesse aspecto. Eu imaginei que o avô fosse um grande crítico. Não, ele era crítico, não gostava que fôssemos ao baile. Ele detestava que fôssemos ao baile. Mas nós íamos sempre acompanhado de uma família e fomos sempre. Ele nunca, nem de namoros, nunca se meteu nisso. Nunca. Engraçado. Eu não imaginei isso. Não. Daí vocês terem alguma liberdade. Sim. O que tem piada, porque quando eu olho assim para trás e vejo, então viveste numa família dessas, numa época dessas, e se olhar um bocadinho para o meu pai, eu vou buscar um pai completamente conservador, que nunca... O inverso era completo, o inverso total. Ele, quando ele me conheceu, eu já apresentava espetáculos, começou com uma série de críticas, umas cenas horrorosas. E tu deixaste? Acabei por achar, ao fim de muito tempo, não é? Mas a princípio não aceitei, não é? Okay. Mas ele dizia, queres porque não sei quê, porque há fulanos que estão lá interessados, se calhar tu aceitas porque são teus amantes, aquelas coisas, aquelas críticas que eu achava que eram parvas. Mas pronto, de maneira que não aceitava, eu não aceitava isso. Pronto. Porque o meu pai era um homem extremamente machista. Muito. Eu nunca teria muita abertura sequer para viver com alguém sem me casar. Pois. Ou seja, nós vivemos umas épocas em que a minha mãe tem... Mas eu quando engravidei, quando fiquei grávida de ti, perguntei-lhe se ele queria ter o filho ou não. Porque se não quisesse, eu não tinha o filho. Mas ele disse que não se importava, pronto. Nesse aspecto ele não se preocupou. Eu era para não ter nascido se ele não me quisesse. Não, se ele não te quisesse, o que eu ia fazer? Ia contrariá-lo? Não contrariava. Mas perguntei antes. E ele disse, não me faz diferença, tudo bem. Ok. Então eu fui uma decisão... Aceitou os filhos todos, nunca. Foi uma decisão a dois. Sim, foi. Foi uma decisão a dois, ok. Pronto, é engraçado também perceber isso passado este tempo todo. Porque às vezes aquilo que eu verifico e que vejo, e que às vezes até comento com as minhas amigas, é que parece que na vida há ciclos. Há ciclos em que com os pais acontece uma coisa, com os filhos vem o inverso, depois vem a outra geração que volta outra vez a vir como a geração dos avós e assim por diante, que eu acho que as gerações acabam por funcionar um pouco dessa maneira, com ciclos. De alguma forma, eu diria, e hoje em dia olho, menos crítica com tudo isso e diria que eu verifico que realmente foste uma pessoa fora da época. E as pessoas fora da época são pessoas que sofrem. Sofrem porque têm muitas críticas. E no entanto eu fui sempre, andei sempre em colégio de freiras, sempre. Ele não queria, era uma das coisas que ele queria era ter os filhos, as filhas, no colégio de freiras. Os rapazes iam para o estudo oficial, as raparigas ele não aceitava, então ele por isso... O avô. Teu pai. Quando eu acabei, fiz o exame de admissão ao liceu, estive à espera 2 anos para que ele viesse aqui para Portugal, para nos pôr aqui no colégio, porque não tínhamos lá colégio. Ok, de freiras. Então, ele trouxe-nos cá e deixou-nos cá ficar. Ficámos, as raparigas, nós as duas ficámos no colégio Santa Doroteia e os rapazes ficaram no colégio moderno. Ok.
Isso quer dizer que numa fase da tua vida vieste estudar para Portugal. Vim, estive Como é que 3 foi? anos cá. Como é que foi essa experiência em Portugal? Foi ótimo, eu gostei imenso. Foi? Gostei imenso. Era boa aluna. Mesmo no colégio interno? Sim, sem ter os sim, pais? sim. Eles não estavam cá. A única coisa que era obrigada era as férias grandes, não podíamos passar no colégio. Tínhamos que passar fora do colégio. Então tínhamos um encarregado de educação que nos ia buscar nessa altura para passarmos as férias com eles. Com ele e com a esposa. Passávamos as férias fora do colégio. Era a única altura, de resto estávamos sempre no colégio. E vens da África, não é? Num Sim. colégio português, com imenso frio, com uma temperatura... Mas adaptei muitíssimo bem. Foi? Adaptei-me ao ambiente, habituei-me ao clima e pronto. E era uma aluna. E gostavas das freiras? Gostava, embora houvesse coisas que não concordava, porque no fundo, elas eram muito racistas. Eram? Muito racistas. Elas sabiam que eu tinha muito jeito para espetáculos, para não sei quantos. Convidaram-me para fazer um papel de escrava. É verdade. Pois, na altura não havia pessoas com essa cor a fazer outras coisas, eram as escravas. Claro, era. Elas faziam aquela divisão. E tu aceitavas o papel de escrava? Aceitei, porque eu gostava de ser... Boa. Pois. Gostavas de palco, então? Gostava, eu sempre gostei. Dancei. Eu uma vez até fui fazendo de havaiana, com aquelas saias. Sim. Não sei quantos. Fui dançar, dancei, cantei. Eu fiz muita coisa. Que bom. Eu, tudo que fosse espetáculos era comigo. Era sempre convidada, estava lá sempre metida. Ok, engraçado. E a escola dava-te essa oportunidade? Dava. E vieste depois para cá, porquê e como? Nós, as raparigas, regressámos primeiro. Porquê as raparigas? Não sei, calhou. Não sei, fomos as primeiras. Aí depois levou os rapazes também. Porque a parte financeira não estava bem. Ele era uma pessoa muito cumpridora. E as sacrificadas foram as raparigas? Sim. Levou-nos para lá, porque depois já havia o colégio, que era o colégio Nuno Álvares. Se calhar foram várias coisas ao mesmo tempo. Pois. Se calhar como o colégio, como elas foram para lá montar aquele colégio, ele disse, pronto, elas então podem estudar cá. Ok. Foi, tive. Então, se calhar também foi por esse motivo. Pois, e foi nessa altura depois que entras na rádio? Sim, foi quando eu estava no colégio que me convidaram para a rádio. E fui lá, tive vários colegas, lá na rádio. Um deles, olha, até fala-se muito no Gouveia e Mel. Eu penso que deve ser um dos filhos dele. Ou é neto ou é filho, para a idade que ele tem. Eu tive 2 colegas, que era o Álvaro, que estava na mesma turma que eu, e era o Pedro, que era o mais novo. Ele era governador de lá do Climane. Eles eram meus colegas. Engraçado. Tiveste muita gente, porque eu às vezes apercebo-me que conheceste lá muita gente. Muita gente, que depois foram estudar, foram para fora estudar, vieram para aqui, para Portugal, continuar os estudos, porque lá não tinham hipótese, não é? Na faculdade? Não tinham. Okay. Até o 5º ano, passado o 5º ano já não havia mais. De maneira que tiveram, para vir para a universidade, tiveram que vir aqui para Portugal. Ok. Bem, falámos assim um bocadinho, falámos de ti como ter o teu colégio, a tua vinda do colégio, falámos também um bocadinho da rádio e falando ainda, e reforçando e relembrando um bocadinho o que é que foi a experiência na rádio, conta-me que programas é que fazias de rádio? Imensos. Eu fazia tudo, começava por um noticiário, eu era funcionária pública, saía um bocadinho antes da 1, o meu chefe deixava-me sair antes para ir dar um noticiário. Depois à noite fazia o programa normal, música de pedidos, imensas coisas. O programa infantil, que foi uma coisa que ficou marcado pelos O programa infantil ficou marcado, depois eu chamava-me Tia Lili e a outra era a Tia Locas, e até depois encontrei um dos que foi concorrente lá, encontrou-me no Rocio e perguntou-me:
Olha, não se importa que eu lhes continuo a chamar tia Lili. Não me importa, então porquê? Não é porque que me havia de me importar. Ele até morrer sempre me tratou por tia Lili. Que engraçado. Falámos toda essa fase, que é uma fase de início, uma fase em que és mãe, uma fase em que voltas para cá, e agora há uma fase que é uma terceira fase, que é uma fase que a pessoa já está mais madura ou mais... Lógico. Como é que é ter 84 anos? Olha, é bom, para mim tem sido bom, não tem sido mau, não tenho razões de queixa. Eu continuo a gostar de cozinha, faço sempre coisas para, digo assim, é para os meus filhos e para os meus netos, eles têm sempre. No meu congelador tenho empadas, rissóis, croquetes, chamuças, de várias qualidades, de maneira que eles quando querem qualquer coisa é só irem lá buscar. Congelo, porque gosto de cozinha. Ok, se continuas-te a sentir uma pessoa útil. Sim, não consigo ficar parada 1 minuto em casa, não consigo. Até achei piada que o Miguel achou estranho, um dia parou na cozinha, olhar assim para mim e disse: olha, avó, afinal eu já sei o que é que tu gostas de fazer. Eu fiquei espantada assim, o que é que eu gosto de fazer? Trabalhar. Okay. Eu não consigo ficar parado 1 minuto. Eu estou em casa, estou a pensar o que é que eu vou fazer, tenho que arrumar aquilo. Isso ajuda a passar Muito. A velhice entre aspas. Muito, não há dúvida. Quando eu fui operada, o médico disse-me que ficou muito espantado com a minha idade, porque foi uma operação de risco que eu fiz. Ele disse: a senhora tem que ser operada. Se não for operada, morre. Mas na operação também pode acontecer. O que é que a senhora pensa? Não, doutor, vá para a frente, o que tiver que ser será, não se preocupe comigo. Ele, no fim da operação, quando correu tudo bem, ele disse-me: sabe uma coisa, dona Elisa? Eu tive um congresso e falei em si, porque fiquei muito espantado, foi a reação que a senhora teve de tudo isto. Como lidaste com a situação? Não, nunca tive medo. Pensei, eu estou convencida que isto é assim, todos temos um dia para morrer. Não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a bocado. E quando for, terá que ser paciência. O que eu peço é para não ficar na cama à mercê dos outros, tem que mudar este, tem que mudar aquele. Eu não me importava de me deitar e não acordar. Era a melhor morte que eu tinha. Claro, porque toda a gente tem que... Todos querem isso. E toda a gente... As pessoas não gostam de pensar nisso. Pois. A qualquer momento um dia há de acontecer. Isso é verdade. Tem que acontecer. Ninguém fica cá para semente. É verdade, ninguém fica cá para semente. E é assim, faz parte, não é? Toda a gente que vive tem que ter um dia que tem o seu fim. Nasce e morre. Pronto, as pessoas não gostam de pensar nisso. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, tem que ser. Por N coisas, não é? Porque, pronto. É a lei da vida. É a lei da vida. E para onde é que achas? Quando morres, para onde é que vais? Não sei, isso não me preocupo. Há pessoas que pensam, há um Deus que não sei quantos. O Deus, a definição que eu tenho de Deus é a natureza, é o ar que respiramos, é o sol, é a lua, são as flores, é a natureza. Isso é que é o nosso Deus. Porque quando eu era pequenina, os freiras e os padres diziam assim: nunca ninguém viu Deus. Deus está em toda a parte. Eu agora acredito que está em toda a parte, que é precisamente o ar que a gente respira. Se deixarmos de respirar, morremos, não é? É o ar que respiramos, é o sol, é as estrelas, é tudo. Tudo isso faz parte, tudo que é da natureza, que por vezes ela revolta-se contra nós. Dizem: Deus é pai. É pai. Não há pai nenhum que queira fazer mal a um filho, não é? Só quer o bem. Quando isso acontece, principalmente aos pobres, ficam sem casa, ficam sem nada, nós é que temos a culpa disso, das asneiras que fazemos. Passamos a vida a fazer asneiras e depois temos que levar com as coisas más, não é? São
são as 7 cores do arco-íris. Qual é a cor que gostas mais? Eu gosto, por acaso, do azul. Do azul? Apesar de ser uma cor fria. Sim, mas transmite-nos uma paz interior.